espionagem, pré-cognição, visão remota. Estes são os elementos das operações psicológicas do exército americano, também conhecidas como PSYOPs. Meu nome é Paul H. Smith e eu sou espião psíquico do exército. Sem sair da sala, eles conseguem ver do outro lado do mundo. Esse é um poder extremamente assustador. Isso prova que o paranormal existe. A questão é, o programa foi suspenso ou apenas ocultado? Hoje, vamos revelar o programa de pesquisa extrasensorial mais secreto do governo. Venha conhecer os arquivos confidenciais da visão remota. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 1971. Nas profundezas da União Soviética. Operações secretas são realizadas para dar aos russos uma vantagem inédita na Guerra Fria. E a arma que estão desenvolvendo é diferente de tudo que já foi visto. Durante a Guerra Fria, a União Soviética conduziu experimentos com fenômenos psíquicos, fenômenos paranormais. Eles queriam usá-los contra os seus inimigos. Os soviéticos se concentram em uma habilidade paranormal conhecida como visão remota. Visão remota é quando a pessoa vê algo sem estar no local, mesmo a grandes distâncias. Quando ocorre a visão remota, a pessoa repassa as informações que pode ser verbalmente, por escrito, em desenhos. O visualizador fica sentado em uma sala, entra em um tipo de transe e começa a receber imagens. Ele não sabe qual é o alvo e não sabe qual é o assunto. Ele apenas desenha o que vê. As aplicações militares para visão remota são infinitas. Janeiro de 1972. A Agência de Inteligência de Defesa Americana publica um relatório intitulado Comportamento Ofensivo Controlado, o RSS. O documento detalha os avanços feitos pelos russos no campo do reconhecimento paranormal. A conclusão: os Estados Unidos estão ameaçados. Os soviéticos estavam gastando literalmente centenas de milhões de dólares nesses programas. Então a CIA precisava de alguém para investigar isso do nosso lado. Nós ouvimos boatos de que os soviéticos estavam nos espionando e parecia que eles estavam obtendo progresso, só não sabíamos até que ponto. Então nós tínhamos que descobrir o que era possível fazer com aquilo. Os russos alegam ter um homem que dominou o poder da telecinese, a capacidade de deslocar objetos inanimados usando apenas a mente. Em resposta ao relatório, a CIA inicia o projeto Scanet. Ele marca a primeira vez que o governo americano financia qualquer tipo de pesquisa a respeito da paranormalidade. Nos estágios iniciais da pesquisa sobre a visão remota da CIA e de outras agências, apenas 50 mil dólares foram investidos no projeto Scanet para ver qual era de fato o potencial da visão remota. O dinheiro foi principalmente para dois homens, Hal Puthoff e Russell Targ, do Instituto de Pesquisa de Stanford, mais conhecido como SRI. Eu trabalhava no SRI com lasers. Eu já tinha feito alguns experimentos iniciais, meio por brincadeira. Estava interessado na possível física por trás disso. Então eu divulguei os resultados daqueles primeiros experimentos pela comunidade. E logo nós fomos abordados por representantes de várias agências do governo que estavam interessadas. A visão remota surgiu por volta de 1971, quando um pesquisador da consciência e artista de Nova York chamado Ingo Schwann fez alguns experimentos na Universidade City College com a Sociedade Americana de Pesquisa Psicológica. E ele sugeriu uma abordagem diferente para a pesquisa, que acabou sendo batizada de visão remota. A CIA ficou sabendo disso em 1972 e foi quando o programa começou. Schwann conheceu Hal Puthoff, dando origem a uma nova era da parapsicologia. Nós começamos fazendo o que qualquer um faria. Nós escondíamos coisas em caixas ou em envelopes. Alguns dias depois ele ficou entediado com aquilo e disse: "Por que estamos fazendo isso? Quer saber o que tem na caixa? É só abrir. Quer saber o que tem no envelope? É só rasgar." Isso é uma trivialização da minha habilidade.
Eu fecho os olhos e enxergo qualquer lugar do planeta. Por que não fazemos isso? Usando apenas um mapa, Swan afirmava poder enxergar qualquer local do planeta. Só para agradá-lo, eu falei, certo, vamos fazer alguns experimentos. Como você quer fazer isso? Ele falou, é só escolher as coordenadas, latitude e longitude em um mapa e eu falo o que tem lá. E ele deu boas descrições de montanhas e lagos e etc. Aquilo continuou funcionando até que nós concluímos que talvez fosse verdade. Ingo Swan descreve o processo conhecido como visão remota por coordenadas. É como se estivéssemos fisicamente no local da coordenada e começamos a ter uma experiência sensorial do ambiente. E ela transborda como água de um balde. Nós podemos fazer longas listas. Muitas vezes nós sentimos como o lugar deve ser, tamanhos, formas, pesos, características. Chamamos isso de contato dimensional com o local e começamos a fazer desenhos dele. Testes iniciais alegam uma taxa de precisão de até 85%. Mas como o processo funciona? O Manual de Visão Remota por Coordenadas, escrito pelo Major Paul Smith, pode oferecer uma pista. Eles acessam a informação na matriz através de algo que chamamos de linha de sinal. É um canal através do qual acessamos a matriz e obtemos informação que então é relatada na forma de uma visão remota. Portanto, a questão é, o que os visualizadores fazem com esta informação depois que ela é obtida? A seguir, quem ou o que impediria a CIA de usar as mesmas técnicas para espionar o interior da sua casa, ou mesmo o interior da sua mente? De 1970 a 1990, os arquitetos do projeto Scanet desenvolvem os melhores visualizadores remotos do mundo. Depois de 20 anos, é hora de levar suas habilidades ao próximo nível. Surge o projeto Stargate e tem início a corrida pela arma paranormal definitiva. Nos anos 90, a CIA financiou o projeto Stargate a um custo de mais de 20 milhões de dólares, muito mais do que os 50 mil dólares que investiram para montar o Scanet. A questão é, o que a CIA sabia? Apesar de uma série de avanços no campo, uma avaliação de uma agência independente em 1995 conclui que a visão remota não é uma forma eficiente de obtenção de inteligência. Em 1991, Stargate recebeu 20 milhões de dólares de verbas. Aí, em 1995, o programa inteiro é suspenso. Muitos questionaram por que isso aconteceu. O Stargate e outros programas foram cancelados imediatamente. Pelo menos, esta é a versão oficial. Por que cancelar o programa em 1995? Porque eles não estavam obtendo os resultados esperados? Ou porque gente demais sabia sobre o projeto e eles decidiram que era hora de continuar em segredo? Embora ninguém possa ter certeza de que o programa continue em atividade, muitos se perguntam de onde surgiu esta habilidade. Os humanos teriam um vasto potencial não utilizado? Ou recebemos este dom de uma inteligência mais desenvolvida? O sargento Mel Riley foi um visualizador remoto do exército americano nos anos 70. As pessoas envolvidas com a unidade vinham de muitas áreas diferentes do campo da inteligência. Pelo menos uma ou várias das pessoas relataram experiências anteriores em algum momento da vida com o que seriam OVNIs. O contato com seres extraterrestres ajudaria a revelar do que os humanos realmente são capazes? Todos alegavam ter interagido com extraterrestres. E havia relação entre estes encontros e suas habilidades? Isso é comum no folclore ufológico. Na verdade, muitas pessoas abduzidas possuem capacidades intuitivas muito fortes e habilidades psíquicas, esse tipo de coisa. Então parece haver uma relação entre habilidades psíquicas e encontros. De acordo com os especialistas, a matriz de toda a informação conhecida inclui mais do que apenas a nossa própria civilização. Outras épocas e até outros planetas podem ser alcançados pelos visualizadores remotos mais capacitados. Se você é capaz de enxergar coisas em outro país, por que não tentar enxergar algo em outro universo? Presumindo, e eu presumo que a visão remota seja real, e presumindo que extraterrestres existam, isso quer dizer que podemos enxergar outros planetas. Na verdade, mais de um visualizador já recebeu a missão de fazer exatamente isso. Arquivo confidencial.
a sonda Observer. 25 de setembro de 1992. A NASA lança uma sonda rumo ao planeta vermelho. Nós enviamos uma sonda a Marte e quando a sonda se aproximou de uma certa área de Marte, nós perdemos contato com ela. E alguns visualizadores remotos examinaram a sonda. Eles não sabiam que estavam enxergando um satélite, nem se tinha ido para Marte. Eles só falaram, é um objeto e tem outro objeto maior envolvendo o primeiro. Ela estava sendo bloqueada. Então, eles visualizaram um OVNI. Uma alegação ainda mais incrível remete à missão Pioneer 10 a Júpiter em 1973. Pediram que Ingo Swann fizesse um reconhecimento antes da sonda para dizer que tipo de informação ele encontraria. Uma das coisas que ele relatou foi que havia anéis ao redor de Júpiter. E todo mundo disse, não tem anéis ao redor de Júpiter. Isso é Saturno, você se confundiu. Curiosamente, vários meses depois, quando a sonda passou por Júpiter, ela mostrou que os anéis existem, mas com a borda voltada para nós. E são mais finos que os de Saturno, mas existem anéis em volta de Júpiter. Na visão remota de outros mundos, um resultado recente é o mais chocante de todos. Arquivo confidencial. A base de Marte. Março de 2010. O Instituto Farsight, uma organização de pesquisa particular que conduz experimentos usando 9 visualizadores remotos altamente treinados. Seu alvo: a longitude 19,73 graus oeste, latitude 3,08 norte na superfície de Marte. A NASA divulgou uma foto do que parecia ser algum tipo de domo em Marte. E o que eles encontraram lá foi fascinante. Os participantes têm visões de um grande domo artificial, túneis e câmaras subterrâneas e um laboratório ocupado por seres humanoides. Seria evidência de um programa secreto para a construção de colônias humanas em Marte? Ou uma civilização antiga, imortalizada por ruínas marcianas? O que eles alegaram é que não tinham visto nada novo e sim antigo. Era natural ou artificial? Eles não sabiam dizer, mas o fato é que tinham visto algo muito real na superfície de Marte. A seguir, a CIA afirma ter debandado seu exército psíquico nos anos 90. Mas é verdade? Visões de locais secretos na Terra. Sinais de vida antiga em Marte. Se o cérebro humano é capaz de enxergar à distância qualquer lugar no universo, ele pode acessar o tesouro mais precioso do mundo? É o que o governo planeja fazer, invadindo e controlando a sua mente. Embora muitos céticos acreditem que a visão remota seja loucura, duas coisas não podem ser negadas. Primeira, o governo americano investiu milhões de dólares na pesquisa e no estudo da visão remota. Segunda, as visões foram precisas. A visão remota vai além do que as pessoas imaginam. 1995. Após uma avaliação independente, a CIA cancela seus programas de visão remota. Discretamente, os especialistas paranormais migram para o setor privado. Poderia o governo estar cobrindo seus rastros recorrendo a empresas particulares de defesa? Na verdade, os visualizadores foram tão eficientes que iniciaram seus próprios programas de treinamento. Austin, no Texas, 1997. O major do Exército aposentado Paul Smith funda a empresa RVIS para ensinar a próxima geração de recrutas como literalmente expandir suas mentes. A visão remota é uma habilidade e não necessariamente um fenômeno. O que nós fazemos é tirar proveito da capacidade inata, latente que todas as pessoas têm. Com prática o bastante, qualquer um pode sintonizar o seu rádio interno e captar a informação que flui por aí. O Major Smith também atua como consultor para o nome mais interessante no mercado paranormal, a PsyCorp. A visão remota também tem potencial no mundo corporativo. Talvez ajudando com investimentos, planejamento estratégico, esse tipo de coisa. O governo está usando a PsyCorp para manipular o livre mercado, ou pior, para controlar a sua mente? A PsyCorp afirma que pode afetar eleições, prever tendências no mercado de ações e até dar vantagens competitivas sobre a concorrência.
Se houver um grupo de visualizadores remotos capazes de concentrar seu poder mental sobre certos eventos para influenciá-los, nós estamos vivendo em um mundo totalmente diferente. Eleições. O mercado mundial de petróleo. Tendências de Wall Street até tecnologias inéditas. A PsyCorp pode visualizar estas coisas e prever estes futuros com uma garantia de precisão de 85%. Empresas como a PsyCorp e a RVIS são desdobramentos diretos de programas multimilionários do governo. Organizações privadas estão desenvolvendo a próxima geração de armas psicológicas? Você pode espionar as instalações secretas de um inimigo ou ver que tipo de tecnologia ele desenvolveu. E isso é fundamental para determinar o deslocamento estratégico de tropas ou as decisões tomadas no campo de batalha. Câmeras de segurança, escutas telefônicas, monitoração da internet. Com uma rede global de sistemas de vigilância, o grande irmão está de olho em você. Usando apenas a mente humana, sem câmeras nem equipamento de vigilância, eles podem te ver e estão observando. Isso leva o alcance do grande irmão a um nível inédito. E se pensarmos bem, é uma ideia assustadora para qualquer pessoa no planeta. Visão remota. Essa é uma das operações mais assustadoras conduzidas pelo Exército. Se a visão remota revelar os seus pensamentos mais íntimos, pode ser o fim da privacidade. Quem pode afirmar que não existem salas cheias de oficiais de inteligência militar observando cada lar do planeta Terra? Quando falamos de algo em escala tão grande, capaz de enxergar os confins do universo ou da galáxia, o que eles poderiam fazer só neste planeta é assustador. A visão remota pode ser o próximo passo do controle governamental sobre a sua vida? Se o governo tiver realmente dominado a visão remota, ele pode ter acesso a informações sobre qualquer inimigo ou aliado daqui para frente. E, naturalmente, com acesso a informações sobre o futuro e o passado em qualquer lugar. Então, podemos dizer que, nas mãos erradas, seria uma arma bastante perigosa. Nós revelamos a verdade chocante sobre a visão remota. E se o grande irmão não for humano? Se o cérebro humano pode acessar uma matriz secreta de informações para enxergar outros mundos, estes mundos podem estar nos observando? Todos alegavam ter interagido com extraterrestres. Digamos que nós visitemos outros planetas usando a visão remota e encontremos uma civilização que tem a mesma tecnologia. A comunicação seria possível? A resposta parece ser sim. Hackers psicológicos, sondas mentais do governo e telepatas extraterrestres já ameaçam seus pensamentos. Não ignore a realidade da visão remota. Proteja a sua mente e fique atento. Você está sendo vigiado. Arquivos confidenciais.